Bom dia, minha galerinha do sétimo ano do Centro de Estudos Integrados Gênesis. Sejam bem-vindos à aula do Tio Rômulo, quarta-feira, dia 29 de abril. Espero que todo mundo estejam bem, os familiares de vocês estejam bem, galerinha do sétimo ano, tá? Vem para mais uma aula de geografia, uma aula online, uma videoaula para vocês entenderem um pouquinho, tá? O que eu quero que vocês tenham em mãos hoje, galerinha? Caderno, lápis, caneta, livro didático para aqueles que tiverem com seu livro didático. Volume 2, galera. Livro didático, volume 2, capítulo 2 do livro de vocês, galerinha. Vou precisar que vocês coloquem lá no capítulo 2 do livro didático de vocês. A gente vai estudar Brasil, aspectos gerais da nossa população. Tá ok, galera? O que eu quero que vocês observem? Vamos observar logo aí, de entrada, galera, tá? Essa imagem pra gente aí, tá? Se vocês observarem, será que nossa população ela é toda igual? Ou ela é uma população mestiça? Colocar um ponto de interrogação bem aqui assim. Pra gente pensar um pouquinho no sétimo ano. Bora lá, meninos e meninas. Olha, aqui eu tenho um negro, tenho um rapaz aqui diferenciado, uma mulher. Aqui eu tenho um cara meio asiático. Será que a nossa população é igual? Não, né, pessoal? Nossa população ela não é igual. Lembra que o Brasil ele foi colonizado em 1500 pelos portugueses e o nosso processo, né, de miscigenação ele ocorreu de forma rápida e intensa. Tá? Então a gente teve uma mistura de raça muito grande dentro do Brasil. Primeiro foram os portugueses que vieram para o nosso território, já existia aqui os indígenas na nossa região, e esses portugueses trouxeram também a população escrava, principalmente negros africanos para a nossa região. Tá ok até aí? Então a gente já tem um processo de miscigenação bem intenso logo no início pra gente aí, tá? Bora continuar lá pra gente entender um pouquinho devagar, galera. Aqui a gente vai estudar a composição da população brasileira, censo demográfico, desaceleração do crescimento vegetativo, distribuição da população pelo Brasil, a estrutura etária da população brasileira. É isso que a gente vai estudar nesse capítulo. Aqui, ó, se vocês entenderem agora, bora olhar para esse nosso gráfico, tá? Composição da população brasileira, tá? Bem aqui, galera. Olha o que ele mostra aqui pra gente. Claro, um censo lá de 2010, 10 anos atrás, lembrando que a gente está em 2020. Tá? Bora ver lá. População parda no Brasil é em torno de 43%. Tá? População preta, 7,5%. População amarela, 1,5%. Tá? Indígenas, 0,5%. E a população, tá, branca, 47,7%, segundo o IBGE, galerinha. Tá? Segundo o IBGE, essa é a nossa composição da população brasileira em 2010. Tá? Essa assim era formado o nosso grupo aí, tá? Que deu origem branco, tá? Que deu origem básica pra gente aí, 3 grupos, tá? Que deram origem à nossa população. Quem foram esses 3 grupos que deram origem à nossa população, galera? Bora pensar. Brancos, tá? Indígenas. E quem mais? Tá faltando aqui? Negros. Tá? Negros africanos, tá? Essa é a nossa composição básica aí pra gente entender um pouquinho aí sobre a nossa população, sétimo ano. Então a gente começa a entender já um pouquinho aí da nossa população. No início do século XIX também, com a vinda da família portuguesa para o Brasil, autorizou-se a entrada de grupos estrangeiros, com o intuito de povoar então a colônia nossa. Tá? Já na segunda metade do século XIX, o número aumentou consideravelmente com a entrada de imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras do café e na indústria nascente que estava crescendo no Brasil. No início do século XX, grupos também passou a contribuir com a formação da população brasileira, que foi o grupo de pessoas asiáticas que vieram para o Brasil, galerinha. Os asiáticos, principalmente os japoneses. Tá? Essa variedade de etnia e cultural aí colaborou para uma construção de uma identidade nacional própria brasileira. Tá? Só nossa que existe desse jeito. Bora lá, continuando a aula, pessoal. Prestando atenção, sétimo ano, meninos e meninas aí. Olha o que eu coloco bem aqui, que a gente já viu agora. Tá? Apagar aqui, o tio Ron vai apagar, pra gente dar uma estudada séria aí agora. Censo demográfico. O censo de 2010 revela que a sociedade brasileira há uma preservação da desigualdade social distinta e visível, concentração da renda vem diminuindo,
As famílias estão se organizando de forma diferente. A escolaridade das mulheres tem superado dos homens, isso é verdade. As mulheres estudam muito mais hoje do que os homens, tá? Isso é um avanço feminino. Palmas para as meninas aí, para as mulheres, para a gente. Tá? As mulheres têm expandido seu espaço no mercado de trabalho, com certeza. Antes, mercado de trabalho que eram só masculinos, também passam a ser femininos. A gente tem vários exemplos aí. Os rapazes, vocês podem observar as meninas, vão no supermercado, grande parte é só mulher trabalhando. Vão lá nos shoppings, só mulher trabalhando. Tá? Mulheres trabalhando como cobrador de ônibus, como motorista, como caminhoneiras, como Ubers, né? E outras atividades, professoras, diretoras, donas de empresa. Então, atividades femininas, englobando hoje, aumentou muito no mercado, tá? Nacional e internacional. População sem instrução por etnia que ele coloca aqui, pessoal. Tá? Aqui embaixo, nesse quadradinho aí, nessa tabela pra gente. O que ela vai mostrar pra gente aí? A população sem instrução por etnia. Tá? Aqui a gente vai colocar o ano de 2000, que está mostrando, até 2010. Os brancos aí, tá? Sem instrução, eram 56% aqui, ó, nos anos 2000. Tá? Quando foi para 2010, diminuiu para 42%. A população preta era 74%. Tá, por cento, em 2000 baixou para 56%. A população parda era 73% e agora é 57%. Diminuiu a instrução em todos os lados? Sim, houve uma diminuição significativa em torno das porcentagens aí pra gente. Tá ok? Bora lá, continuando passando. Prestando atenção, sétimo ano. Tá? Aqui a gente tem os censos do crescimento populacional. Tá? O processo de formação nosso e o crescimento da população brasileira fica mais claro ao ser dividido em dois períodos. No primeiro período, de 1500 para a gente, até 1872, tá? Não se fazia um registro da população. Então a gente não tem lá. Por isso que vocês estão vendo aqui a partir de 1872. Tá ok? Por isso vocês estão vendo aqui diferente. Tá? 1872, tá? Então até 1500 não tinha, começou a partir daqui, tá ok, galerinha? Algumas estimativas conseguidas por meio de relatos de viajantes de idade paroquianos, como registro de batismo, e o segundo período começou de 1872, tá? Quando foi realizado o primeiro recenseamento, que a população foi avaliada em 9 milhões de habitantes. Então, em 1972, a gente era 9 milhões de habitantes. Na década de 90, em 1900, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes aqui, galerinha. Tá? Logo em seguida, em 1950, o Brasil tinha 51 milhões de habitantes. Nos anos de 1991, na década de 90, o Brasil tinha 146 milhões de habitantes. Em 2010, a nossa população era em torno de 190 milhões de habitantes. O que vai favorecer para a gente aí o crescimento da nossa população? O crescimento populacional de um país está diretamente relacionado a dois fatores que ele coloca ali para a gente. Tá? Fluxos migratórios, tá? Que é a entrada de pessoas dentro do país ou saída dos mesmos, e o crescimento vegetativo, tá? Que vai levar em consideração também parecido com o crescimento natural. Tá? Esse crescimento vegetativo, galerinha, ele vai se dar pela taxa de natalidade, que é o número de crianças que está nascendo dentro do país, pela taxa de fecundidade, tá? Que é o número de mulheres que estão em período fértil, né, propícias a engravidar. Tá ok? E menos também a taxa de mortalidade, a população que pode estar morrendo dentro de um país. Tá ok até aí? Então a gente tem alguns dados aí demográficos pra gente. A explosão que a gente teve no início do país nosso foi após a Segunda Guerra Mundial, em razão dos enormes avanços da medicina durante esse período, conseguindo conter muitas infecções, e seu uso foi posteriormente popularizado, né, de medicamentos que passaram a existir. Além disso, segunda metade do século XX, foram descobertas diversas vacinas também, o que acabou diminuindo a mortalidade em diversos países do mundo, inclusive no Brasil.
Tá? Então a taxa de mortalidade cai. Também foram popularizados diversos produtos de higiene, limpeza e saneamento básico que melhorou no Brasil. Com isso, o número de mortes diminuiu consideravelmente. Agora ele coloca para a gente, tá, o que seria uma explosão demográfica. É um conceito que faz parte da demografia e que é a ciência que estuda as populações humanas, quantitativas, qualitativamente, em vários aspectos. Tá ok? Olha o que eu te falei ainda agora aqui para vocês. Fluxos migratórios oscilam-se. Para entendê-los, é importante se considerar o número de pessoas que chegam ao país. Imigrantes é o número de pessoas que saem dele. E imigrantes, tá? Que a gente chama ali. Então a gente tem uma diferença bem significativa aí pra gente aí, galera, tá? Então leva em consideração o fluxo migratório. Tá ok? Crescimento vegetativo da população de um país pode ser mensurado pela diferença entre o número de nascimentos, que é a nossa taxa de natalidade, como eu venho explicando aí para vocês, e o número de mortes, que seria a nossa taxa de mortalidade dentro do país. Então, taxa de natalidade, as crianças que estão nascendo em determinado ano, e a taxa de mortalidade, a galera que está morrendo em determinado ano. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, tem-se um número do crescimento vegetativo positivo, tá? Positivo. Então, nasceram mais crianças do que morreram. Quando a taxa de mortalidade seja maior que a de natalidade, tem-se o crescimento vegetativo negativo, tá? Quando um país tem um crescimento vegetativo negativo, que é raro de acontecer no período atual que a gente vive, mas acontece, tem 3 fatores interessantes que vocês podem perceber. O crescimento vegetativo negativo em um país ele pode ocorrer numa pandemia, como a que está ocorrendo no período de 2020 atual nossa, tá? Onde milhares de pessoas estão morrendo nos seus países. Então, o crescimento vegetativo desses países vai ser negativo no ano de 2020, inclusive no Brasil. Tá? Só um exemplo, lá nos Estados Unidos já morreram mais de 60 mil pessoas no território americano. Então aí o crescimento vegetativo deles com certeza não vai ser superior a 60 mil crianças que vão nascer em 2020. Tá ok? Também pode acontecer também crescimento vegetativo negativo quando ocorre guerras. Tá? O fator guerra também é interessante na quantidade de mortes que ocorre em determinado país. Então vocês não podem esquecer esses 2 detalhes, galerinha. Olha aí pra gente agora. Desaceleração do crescimento vegetativo pra gente. De 1940 a 1950, aqui 60, tá? Aqui a gente tinha 2 crianças que nasciam em 1940. E em 1950 nasceram 3 crianças, tá? Aqui também basicamente 3, tá? E vai caindo, se vocês observarem, tá? Olha aqui, ó, diminuindo o crescimento vegetativo, a nossa população diminuindo. Nos anos de 2000 e 2010, ó, um nascimento praticamente aí. Então, há uma desaceleração desse crescimento vegetativo. O que acontece para desacelerar? Lembra que a desaceleração do crescimento vegetativo ela ocorre por alguns fatores interessantes. Tá? Os fatores interessantes dessa desaceleração é principalmente por a mulher entrar no mercado de trabalho, tá? A valorização dela, os casamentos tardios, o uso de anticoncepcional, a urbanização das cidades também a gente tem que levar em consideração, que é muito mais caro criar assim, um filho hoje, tá ok? Aqui no próximo slide nosso agora, sétimo ano, vai vir aqui quantos somos na realidade no período atual nosso. Tá? A gente vai jogar, o tio Romulo vai jogar para o período mais atual nosso. Presta atenção aí no vídeo. Roraima, 513 mil. Amapá, 822 mil. Acre, 853 mil. Tocantins. Rondônia. Sergipe. Mato Grosso do Sul. Distrito Federal. Esse é o mapa interativo do IBGE, alunos. Quantos somos no período atual nosso? Maranhão, 7 milhões. Pará, 8 milhões 472 mil.
tá ok? Olha o total nosso aí em 2018, 207 milhões de habitantes. Esse é o nosso total em 2018, tá ok? Então esse mapa aí muito interessante que vocês viram na aula do tio Romulo é do IBGE, mostrando o total da nossa população. Continuando a nossa aula, sétimo ano, bora lá, prestando atenção. Distribuição da nossa população pelo território. A população brasileira está atribuída em um vasto território, aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa distribuição, no entanto, ocorre de maneira irregular. Tá? Há regiões densamente povoadas e outras apresentam baixas densidades demográficas. De modo geral, a maior parcela da população está concentrada próxima a faixas litorâneas, que é o que o tio Romulo vai mostrar agora aqui para vocês. Se vocês observarem pelo nosso processo histórico de colonização, os portugueses chegaram na nossa região da Bahia, tá? Então eles chegaram aqui na região da Bahia, no litoral brasileiro, e instalaram a nossa primeira capital. Logo depois, eles ainda continuaram colonizando o nosso litoral, visaram a nossa segunda capital no Rio de Janeiro. E vocês podem observar que o litoral brasileiro é onde está mais escuro, tá? Até aqui na nossa região norte, é onde eu tenho a maioria da nossa população morando. Olha aqui, ó, na legenda, habitantes por quilômetro quadrado. E onde está mais escuro é onde a galera está morando aqui, tá? Quando vai indo já para o centro do Brasil ou interior do Brasil, vai se tornando mais claro, pessoal. Então, eu vou tendo uma tendência de ter menos pessoas morando nessas regiões, tá? Então, logo consequente aí, há uma menor densidade populacional no interior do Brasil. Tá? Não quer dizer que nesse interior do Brasil não tenha gente morando. Tem sim. Pará, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Brasília, Goiás, todos têm gente morando. Só que a população começou a vir para essas outras áreas, aqui para a região de Goiás, no período da construção de Brasília, aqui para o estado do Pará, no período do garimpo, né, de Serra Pelada, da extração do ouro, o Amazonas também no período da borracha, junto com o Acre. Então a gente tem um período aí de povoamento que a gente vai estudar lá na frente, que vocês também estudam em história, tá ok? Então o tio Romulo vai apagar aqui só para mostrar um outro mapa interativo que vai aparecer agora para vocês aí. Dá uma olhada lá, densidade demográfica do Brasil. Vocês podem ver que o mapa está se preenchendo no litoral, galerinha. Olha o preenchimento do mapa no litoral brasileiro. Tá? Toda a área litorânea. Tá vendo? Ficou amarelo, bem avermelhado. Tá? E as partes, né, mais verdes aí é onde eu tenho menos gente morando. Esse é o outro mapa do IBGE interativo, galerinha. Bora pra cá. Distribuição da população pelo Brasil. Densidade demográfica entre as regiões brasileiras. População do Brasil por regiões de 2014. Brasil, população absoluta, que é o número total de habitantes nosso, tá? Aqui de 202 milhões de habitantes, tá? População relativa, 23 pessoas por quilômetro quadrado no território brasileiro, 100%, tá? E a área de 8.500 km² a área do território. Região Norte, população em milhões, 17 milhões em 2014, população relativa por quilômetro quadrado, 4,5% da população, porcentagem 8,5% do Brasil todo e uma área de 3 milhões de quilômetros quadrados. Tá? População absoluta da região Nordeste, 56 milhões de habitantes, contém 9 estados, não esquece disso. Região Norte, 7 estados. População relativa de 36,2 km². Porcentagem em torno do nosso território, 27% da nossa população está na região Nordeste. E uma área de 1 milhão de km². Centro-Oeste, 15 habitantes por quilômetro, 15 milhões de habitantes da população absoluta, 15 milhões de habitantes. População relativa de 9,5%. Porcentagem da população para o nosso território 7,5%, numa área de mais de 1 milhão de quilômetros. Sudeste, tá? É a maior população absoluta, vocês podem observar, 85 milhões. Esse Sudeste, 3 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, pra gente aí, 3 estados não, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? Espírito Santo, 4 estados, desculpa. População relativa,
tá? 92 habitantes por quilômetro quadrado, apresenta 42% da nossa população. O Sul, 29 milhões de habitantes, população relativa de 50 habitantes por quilômetro quadrado, concentra 14% da nossa população, galerinha. Essa daí só foi para a gente entender aí um pouquinho da nossa distribuição em termos de quantidade por milhões, tá? De população absoluta, e ao mesmo tempo a área que está se distribuindo essa população. Bora para cá agora, galerinha. Distribuição aí. O que é populoso e o que é povoado? Tem diferença, professor? Tem. Tá? Populoso refere-se à população absoluta, independentemente da sua distribuição no espaço. Povoado forma como a população está distribuída pelo território, tá? Pra gente aí. E, ou seja, o número de habitantes em determinada área. Tá? A população brasileira é maior do que a população do Japão? Sim. No entanto, o Brasil é menos povoado em consequência de sua grande extensão territorial. A gente tem uma maior área do que o Japão, tá? A gente é o 5º maior território do mundo, mas a gente é menos povoado do que eles. Tá? Então a gente tem maior população, mas o nosso povoamento não é completo. Isso aparece aqui nas áreas, galerinha, só para vocês entenderem. Tá? Em 2018, tá? A população do Brasil de 210 milhões de habitantes, do Japão 127 milhões. Olha a nossa área em relação ao Japão, tá? 8 milhões, né? De 8,5 milhões de quilômetros quadrados para 3 milhões de quilômetros quadrados. Mas olha a densidade aqui, ó, do Japão, é muito maior. O território deles é menor também. Tá? Estrutura da pirâmide etária da população brasileira. Tá? Os dados referentes à estrutura etária da população são normalmente expressos em gráficos, que recebem o nome de pirâmide etária. Por meio desses gráficos é possível saber a composição de uma população em relação à idade e ao sexo. O eixo vertical expressa a população dividida por idade, em geral cada 4 anos. No eixo horizontal é marcado o número de habitantes, separando em duas partes. Em geral, da esquerda representa o sexo masculino e a direita representa o sexo feminino. Bora ver aqui, galera. Lembra lá, tá? Direita, mulheres, tá? Esquerda, homens pra gente. A idade, ó, de 0 a 4, 5 a 9, até os 84 anos de idade. Tá? Composição da população total por sexo, um grupo de idades dentro do Brasil aí que ele chama pra gente aí. Tá? Se vocês observarem, pessoal, a gente tem uma grande posição de população jovem. Tá? Jovens aqui, ó. População jovem. População adulta. Adultos. Tá? Idosos. Seria mais ou menos desse jeito que ficaria. Tá ok, galerinha? Isso daí é uma pirâmide etária nossa só pra gente entender aí, tá? Em porcentagem. Olha a nossa outra aqui. Isso em 1991, pessoal. Olha nos anos 2000, tá? Se vocês observarem, os nossos idosos deram uma expressiva crescida. Olha no número. 2091, tá? E onde encolheu? Nosso número de jovens. Olha a encolhida. O número de jovens encolheu, o número de adultos encolheu e aqui aumentou. Tá? Lembrando que a galera do sexo feminino é muito maior do que o sexo masculino, pessoal. Ok? Olha para 2010 agora. Tá? Diminuiu mais ainda o número de jovens. Encolheu aqui embaixo. O número de adultos praticamente permaneceu. E o de idosos deu uma largada. A galera está vivendo mais agora nesse período. Então a gente tem uma vivência maior agora, né, dos nossos idosos. Claro, levando em consideração uma melhoria na saúde, na qualidade de vida, na renda per capita desses idosos, aposentadoria, tá? Os idosos passaram a fazer mais atividades físicas, então deu uma melhorada na qualidade de vida deles. Olha o mapa interativo que a gente tem aí, até 2018. Projeção da pirâmide. 2030, 2040, 50, olha como ficaria aí, tá? Pra gente aí. Então saiu aí uma dimensão. Pessoal, chegamos praticamente ao final da nossa aula, galerinha. Agora é com vocês. O tio Rômulo já terminou a aula aqui. Qual é a atividade que vocês têm? Fácil, 2 páginas só esse capítulo. Página 29, tá? Página 34 desse caderno 2 aí. Tá ok? Aqueles que já curtiram a página do tio Rômulo no YouTube, muito obrigado. Tá?
Deixa um comentário com o nome e sobrenome de vocês aí nesse vídeo pra gente. Tenham uma ótima quarta-feira, pessoal. Um abraço a todos, coraçãozinho para as meninas, um grande abraço para os meninos, tá? Até mais, tá? Bom dia para todos, que todos se cuidem, pessoal. Tchau do tio Romo, morrendo de saudade de vocês. Beijos.